Essa apresentação é sobre os cultivares de feijão mungo verde que foram lançados para o estado de Minas Gerais. Participaram desses estudos pesquisadores da Embrapa, da Epamig e da Universidade Federal de Viçosa. Esse feijão mungo verde, ele é conhecido em inglês como mung bean ou green gram. O nome científico dessa espécie é Vigna radiata. É uma espécie bem adaptada a clima quente. E o ciclo de vida dela varia dependendo do clima. Em região muito quente, é possível colher com 65 dias, enquanto num clima mais ameno, ela pode chegar a ser colhida com até mais de 90 dias. A produção mundial desse feijão ela é de aproximadamente 5,3 milhões de toneladas, com a produtividade média de 721 quilos por hectare. Índia, seguida de Mianmar, são os maiores produtores mundiais. E a Índia é o maior consumidor mundial desse feijão. Veja que a Índia produz cerca de 2 milhões de toneladas a cada ano dessa espécie e isso ainda não é suficiente para alimentar a sua população. Por isso, Mianmar, que é o segundo maior produtor, destina 90% da sua produção para a Índia. Outros importantes produtores dessa espécie são China, Indonésia, Tailândia e na África, Quênia e Tanzânia. E quanto às formas de consumo em que esses grãos ou sementes são utilizadas, uma delas é na forma de broto de feijão, que é a forma mais comum de consumo no Brasil. Então, as sementes elas são germinadas e com 4 a 6 dias você tem esse broto pronto, como se mostra nessa foto abaixo, em que os brotos estão dentro de um recipiente plástico para a venda. As sementes que são utilizadas para essa forma de consumo, elas representam aí em torno de 10% daquilo que é comercializado e exige, neste caso, ótima qualidade do produto. Outra forma de consumo é na forma de feijão cozido, que é utilizado em alguns países. Também aqui há uma certa exigência em relação à qualidade dessa semente. Mas a forma de consumo mais importante, principalmente por causa da Índia, é aquela que é destinada a diferentes fins após o processamento das sementes ou dos grãos. O que é esse processamento? As sementes elas são partidas, também podem ser partidas e beneficiadas, em que eles retiram aquele tegumento verde. Esses grãos, também sem o tegumento, podem ser transformados em farinha, como nós podemos ver nessa foto à direita. Bom, para essas três formas de consumo, a primeira exigência internacional do mercado é que ela tenha boa aparência, essas sementes. Ou seja, que ela tenha cor uniforme, que ela não tenha danos por insetos, como carunchos, e que o tegumento da semente seja liso. Uma outra exigência é que ela tenha boa pureza, ou seja, ela esteja livre de solo, de pedras e de outras sementes, de outras espécies ou mesmo de plantas daninhas. Uma terceira exigência é que a umidade dos grãos ela tenha no máximo 12%. Não deve ultrapassar isso quando se vai comercializar uma semente. Bom, vamos começar a falar nessa forma de uso dos grãos, que é diferentes fins após o processamento. Então, o mercado maior é para esse tipo aqui de grão. Então, ele representa cerca de 80% do mungo que é comercializado tem como destino esse processamento, que é partir a semente, como nós podemos ver nessa foto,
existem vários pratos preparados com esse tipo, ou então partir a semente e retirar esse tegumento verde. Também na Índia são vários pratos utilizados com esse tipo de grão. E também esse tipo de grão sem o tegumento pode ser transformado em farinha, que existem várias formas de consumo, tanto de produtos doces como produtos salgados, que são preparados com essa farinha. Então, isso aqui representa 80% do comércio do mundo no mercado internacional. Então, nós temos que estar atento aqui a que a semente tenha boa aparência, que tenha pureza e que a semente tenha baixa umidade. Outra forma de consumo é o feijão cozido. Ele representa 10%, mais ou menos, do mercado internacional. Mas ela tem uma exigência além daquelas anteriores, que é de boa aparência, pureza e baixa umidade. A exigência aqui é que os grãos tenham tamanho uniforme, como a gente pode ver aqui nesses pacotes, numa prateleira lá em Taiwan, na China. Logicamente, esse feijão que é destinado a cozido, ele atinge preços mais altos do que aquele para beneficiamento. E nós temos a forma de consumo, que é o broto de feijão, que representa aí 10% ou um pouco menos do mercado, mas a exigência aqui de qualidade é bem maior. Além da boa aparência, da pureza, da baixa umidade do grão e da uniformidade do grão, há exigência também que a germinação da semente esteja acima de 90%, que tenha baixa percentagem de sementes duras, que a semente tenha sido testada para salmonela e Escherichia coli, porque isso pode trazer malefícios para a saúde humana, não tenha resíduos de agrotóxico. Então veja que a exigência aqui é bem maior, mas essas sementes é que atingem o maior preço no mercado internacional. Os principais tipos de mungo aceitos no mercado são esses aqui. O principal são os grãos médios a grandes e brilhantes. Esse tem maior apelo no mercado internacional. E os grãos têm entre 50 a 80 gramas cada 1.000 sementes. Tem também aqueles grãos grandes e foscos. Ele tem já um mercado mais restrito, é um nicho de mercado, mas também tem importância. E esses grãos aqui variam de 50 a 60 gramas cada 1.000 unidades. Então vejam que essas sementes grandes, independente de ser brilhante ou fosco a semente, eles são utilizados para preparo de broto de feijão e também como feijão cozido. E nós vimos que neste caso há exigência de boa qualidade do produto. Mas nós temos também os grãos pequenos e brilhantes, que podem ter aí de 32 a 35 gramas cada 1.000 sementes. Então, esses grãos pequenos e aqueles que não são aceitos para a produção de broto e para feijão cozido, aqueles de sementes grandes, eles também podem ser vendidos para processamento. Então, no caso de processamento, que é o maior mercado que nós temos internacional, todos os três tipos podem ser vendidos para esse mercado. Bom, em relação aos cultivares lançados pela Epamig, o ouro verde foi o primeiro, lançado em 1993. É uma variedade que hoje não tem interesse comercial. Mas a partir de 2000, quando foi lançado o ouro verde MG2, eles já têm apelo internacional. Depois foi lançado o MGS Esmeralda em 2007, que é uma variedade de grãos grandes e foscos, como essa do meio aí da fotografia. E por último, em 2019, o BRS MG Camaleão, esse de grãos grandes e brilhantes, é aquele que tem maior preferência no mercado internacional. Vamos falar agora de cada uma individualmente. Vamos começar por o verde MG2.
Ele é oriundo desta linhagem VC 3984. Então veja que são grãos brilhantes, vejam na foto à direita. E esses grãos, eles têm peso de 1.000 sementes que varia de 43 a 51 gramas. Uma característica importante dessa ouro verde MG2 é que ela tem boa resistência ao acamamento e os grãos têm bom aspecto comercial. A MGS Esmeralda, lançada em 2007, ela veio dessa linhagem VC 4059A. Então, os grãos que são foscos, como se pode ver na foto, eles têm de 59 a 68 gramas cada 1.000 sementes. E a característica dessa variedade é que ela é suscetível ao acamamento, diferentemente da ouro verde MG2. E por último, lançado em 2019, a BRS MG Camaleão, que é proveniente dessa linhagem. Então veja que são grãos grandes e brilhantes. Cada 1.000 sementes pesa de 68 a 78 gramas. E ela tem também como característica ser suscetível ao acamamento. Bom, quem tiver interesse nessas sementes dessas variedades, elas podem ser encomendadas à Epamig através do Dr. Clenderson, neste e-mail ou neste telefone. Muito obrigado pela atenção.